Vamos conversar agora com a Vitória Bel, porque para evitar mais desgastes, o Centrão deve aceitar a 4h31. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Vamos lá. Para evitar mais desgastes, o Centrão deve aceitar a taxação dos mais ricos para compensar a isenção do imposto de renda. Vitória Bel é quem está com essa apuração e vai contar para a gente agora. O que está rolando, hein, Vitória? Bem-vinda. Oi, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vinha falando já de um desgaste que os partidos de centro, principalmente, vêm sofrendo e sofreram muito depois da PEC da blindagem, depois da aprovação da PEC da blindagem. E agora o temor desses deputados e de lideranças, de líderes de partidos de centro, é que isso se potencialize se eles forem contra a compensação do imposto de renda, ou seja, a taxação dos mais ricos. Vamos lembrar que o projeto de isenção do imposto de renda é para quem ganha, será para quem ganha até R$5.000, com uma progressividade para quem ganha até 7.350, e essa renúncia fiscal que o governo terá nos cofres públicos vai precisar ser compensada de alguma forma. A sugestão do governo, que foi ratificada pelo relator Arthur Lira, é de taxar os mais ricos, quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano terá de pagar 10% do chamado imposto de renda da pessoa física, essa taxa a mais, portanto, quando esse imposto for contabilizado no ano calendário para o pagamento do imposto de renda. O que acontece é que ainda existe, na verdade, essa discussão de uma possibilidade de queda dessa compensação. A oposição deve apresentar um destaque para que essa compensação caia e o projeto fique só naquilo que é de consenso, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ocorre que se o Centrão apoiar esse destaque da oposição, do PL, para que essa compensação caia, o governo já está com um discurso pronto de que o Centrão, de que os parlamentares são a favor de manter os privilégios contra os mais pobres. Então, novamente, aquela retomada do discurso de ricos contra os pobres, E o governo já está justamente preparando, inclusive, esses discursos para as redes sociais, a depender do que deve acontecer na votação amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o relator do projeto, Arthur Lira, do PP, esteve com o presidente da Câmara, Hugo Mota, em um evento da Frente Parlamentar da Agropecuária, então parlamentares que são ligados ao agronegócio, e eles justamente conversaram com esses parlamentares sobre as possibilidades de mudanças ou não no texto. E o que o Lira garantiu é que, por enquanto, o texto dele está mantido e que eventuais mudanças devem acontecer no plenário. Vamos ouvir um trecho. Tem um tema que é unanimidade na casa, que é exatamente a isenção completa dos 5.000 e a isenção progressiva até 7.350. Não vai ter um deputado que vote contra isso. Eu venho dizendo há dias que a discussão desse projeto vai se dar na compensação. Em tese, o nosso relatório, por enquanto, está mantido, né? A nossa relação é de saber exatamente da sensibilidade desse tema, da importância da justiça tributária, e a discussão da compensação é o que eu venho dizendo há vários dias. Tem que ser exaurida, tem que ser discutida, tem que ser massificada o comprometimento de como vai se compensar essa ausência de arrecadação. Pois é, então a não ser que surja uma solução milagrosa para essa compensação da isenção do imposto de renda, os líderes de centro dizem que devem sim apoiar essa taxação dos mais ricos. Outro fator que também deve pressionar a Câmara para já votar logo esse projeto amanhã é o fato do Senado ter aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de isenção do imposto de renda muito parecido com o do governo que está aqui na Câmara, aquele projeto que foi relatado pelo senador Eduardo Braga, do MDB. Agora, a dúvida é se Davi Alcolumbre colocaria esse projeto do Eduardo Braga no plenário do Senado ou se ele espera o projeto ser aprovado na Câmara. Isso deve ser negociado com Davi Alcolumbre. Mas para o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion, ele acredita que Davi Alcolumbre deve seguir os arranjos feitos com o Hugo Mota e com o governo votando o projeto da Câmara. Vamos ouvir um trecho.
Nós, como deputados, vamos cumprir o nosso dever de votar o projeto da Câmara. E é o que nós vamos fazer. É o que entendo, há o entendimento da mesa que o projeto da Câmara prevalece. É isso que nós vamos ver como é que vai ser a decisão do presidente Hugo e dos componentes da mesa e dos líderes partidários. Pois é, essa expectativa, então, de votação amanhã. O que também está em discussão é a possibilidade de aumento dessa faixa de isenção do imposto de renda. Alguns parlamentares querem apresentar um destaque para que isso aumente ou de 5 mil para 7 mil ou até de 7 mil para 10 mil. Os parlamentares de centro avaliam que, se for realmente pautado esse destaque para aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 7 mil reais, não vai ter como votar contra, por ser justamente também uma proposta popular. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Vitória Bel? Um abraço para você. E aí, Alangani, você acha que é uma boa saída? Não, claro que não. Por quê? Isso acaba desincentivando o processo produtivo, né? Quando a gente fala de taxação de super ricos, essas pessoas, Evandro, elas não são ricas à toa, né? Elas são ricas porque elas têm uma capacidade empreendedora e produtiva acima da média. Mas não é uma faixa muito pequena também da sociedade da pirâmide? Mas o problema é o seguinte, Evandro, você começa com esse tipo de regra, né? Num primeiro momento você pode até arrecadar mais, mas depois você vai, a médio e longo prazo, desincentivando a produção, né? E de fato, eu concordo contigo, é uma faixa pequena, mas é uma faixa pequena que também é geradora de muitos empregos. Então por que a gente não pode ir para uma outra linha? Por exemplo, acabar com esse fundão eleitoral, fundão partidário, diminuir esse fundo eleitoral, né? 1 bilhão talvez já seria suficiente. Por que a gente não pode enxugar os privilégios do Poder Judiciário que custam 160 bilhões de reais para a nação, 1,6% do PIB? Eu acho que a saída de taxar mais o setor privado, mesmo que sejam os mais ricos, não é a solução. A gente deveria cortar privilégios do setor público. Ô Alangani, Bruno Musa, como é que você avalia essa questão da taxação? Quero te ouvir também para você complementar aqui a fala do Gani. Vou complementar a fala dele realmente. Isso não tem nenhum amparo de retorno realmente eficiente no tempo, tá? Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, de François Hollande na França, que ele mesmo implementou impostos sobre grande fortuna e 1 ano e meio depois ele mesmo voltou atrás, porque o que arrecadou foi 0,1% do PIB. Se não me engano, mais de 35 países adotaram, pouco mais de 35 países adotaram taxação sobre grandes fortunas. E, salvo engano, hoje são 4 ou 5 países que mantêm em atividade. Porque não funciona. A mensagem nessa linha de nós contra eles funciona, mas na prática não tem eficiência nenhuma. De novo, vamos lá, hoje a dívida da França está na casa dos 3,5 trilhões, tá? Um déficit gerando 6% do PIB, mais ou menos. Na época, eles arrecadaram 0,1% do PIB. E o pior de tudo, como o Alan muito bem colocou, você afugenta as pessoas que têm uma diferença dentro da sociedade. Afinal de contas, em número pequenos, como você muito bem falou, são pessoas diferenciadas, que geram muitos empregos e que geram renda. Essas pessoas arrecadam um montante com essa taxação dos ricos que representa nada, é marginal frente ao déficit. E por que tem déficit? Porque o governo gasta mais, muito mais do que arrecada, mantendo seus próprios privilégios. Então, por que não manter a eficiência da atividade empreendedora dentro de uma economia que a criatividade do ser humano tende ao infinito quando deixada livre? Basta olhar tudo à nossa volta, seja a internet, a câmera, o microfone, tudo. As pessoas estão assistindo, seja da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos. Tudo foi feito não pelo Estado, mas apesar do Estado. Então, por que é que você tem que pagar a conta aqueles que mais geram emprego em detrimento dos burocratas? Veja, aquelas pessoas que são contra, ou melhor, que são a favor da taxação dos ricos, jogam a favor dos burocratas, manterem os seus próprios privilégios, salários muito acima do teto constitucional, viagens que gastam milhões levando 100, 200 pessoas dentro da equipe. Para que tudo isso? É mais dinheiro na mão da população e menos dinheiro na mão da burocracia que representam a equipe burocrática. Os políticos como um todo. Portanto, não tem nenhum sentido, nenhum estudo empírico mostrando que isso resolveria o buraco das contas públicas. Muito pelo contrário, é uma mera narrativa. Passou da hora de nós passarmos da narrativa para buscarmos eficiência em práticas internacionais e não ficarmos olhando países marginais de importância no mundo como um todo.
Piperno, o Bruno Musa cita inclusive as autoridades que precisavam dar exemplo quando falamos em economia do dinheiro público, em vez de focar em taxação de super ricos, além de outros motivos que foram apresentados também por ele e pelo Gani. E você, qual é a tua análise sobre esse assunto? São coisas diferentes, que elas podem até ser complementares em certa medida. Por exemplo, a gente acabou de falar dos excessos, da gastança gerada por decisões do Congresso brasileiro. Mas pera lá, então, mas são coisas diferentes por quê? Porque aqui no Brasil, uma parte da elite econômica, eu acho que ela se imagina vivendo uma eterna síndrome de Maria Antonieta e Luís XVI. Então, acham que não precisam pagar, estão acima de tudo. Eu concordo plenamente, já defendi aqui outro dia, que está errada a ideia de sair taxando por si só os super ricos ou grandes fortunas. É evidente que isso vai afastar, sim, capitais, investidores e tal. Essa é uma ideia que, só isolada, ela está equivocada. Ela nasce com muitos defeitos de origem. Porém, o que se procura agora é uma outra coisa. E aí o que a sociedade tem que perguntar é o seguinte: por que não isonomia tributária? Por que o seu Zé, que tem o carrinho de pipoca lá na esquina, ele é taxado, ele paga imposto, e, por exemplo, quem investe em LCA, LCI não paga? Ué, qual é a justiça tributária em relação a isso? Então, o que está tentando se promover agora é o seguinte: opa, nós vamos zerar para muita gente, para milhões de pessoas, só que tem uma coisa, tem um pedacinho lá em cima, no topo da pirâmide, que não é que nós vamos taxá-los por taxá-los, é porque eles não pagam, ou não estão pagando quase nada. Por que esse privilégio? Por que todo... Então, eu quero que a sociedade responda o seguinte: por que é que no Brasil há todo esse pudor, há toda essa dificuldade em cobrar imposto de uma parcela que não paga? É claro que todo mundo tem que pagar menos, é claro que o Estado tem muito apetite tributário, mas é também necessário algo chamado isonomia. Se o seu Zé do carrinho de pipoca paga, aquele que ganha muito com investimento em LCA, por exemplo, também tem que pagar. Eu tenho até um comentário aqui que chegou, né, na esteira do que estava falando ali o Fábio Piperno. Ah, vai ser na tarja que vai entrar? Ou na tela, na tarja, né? Apareceu, inclusive, enquanto o Piperno falava, subiu ali na frente dele, mas agora está aqui na nossa tarja. Boa tarde, Evandro. Nas democracias mais ricas, os mais ricos pagam mais impostos do que os pobres. Somente nas autocracias que pobres pagam mais, está dizendo ali o Ramiro Lima. Obrigado pela tua participação, Ramiro, e a de todos vocês que sempre contribuem aqui com o nosso debate no 3 em 1. Fala, seu Zé Maria Trindade. Pois é, eu vou parafrasear aqui o ex-ministro Paulo Guedes, né? O carrapato está ficando maior do que o boi. Quando se fala, e o Bruno fala muito bem sobre o peso do Estado, quero que vocês entendam o seguinte: não é o peso de Brasília, no sentido figurado, que Brasília hoje é uma grande cidade, a terceira maior cidade do país, né? Então, assim, não é Brasília, cidade, mas as decisões aqui. Mas também os estados e os municípios. As máquinas estaduais estão inchadas e os municípios também. Converso aqui com prefeitos que vêm buscar emendas porque chega o dinheiro da arrecadação, acabou. Acabou por quê? Porque o município está pesado demais, pagando vereador, pagando secretários, né, desnecessários, onde uma cidade pequena não precisa ter todos os secretários que tem, né? Então, assim, está ficando muito grande a máquina e pouca arrecadação. Esse assunto imposto, ele é um debate eterno, né? Vou contar aqui uma história do Delfim Neto, ele dizendo que o pai dele falou: meu filho, você só vai ficar livre de impostos quando morrer. O pai dele morreu e ele se viu pagando IPTU e pagando IPTU do mausoléu da família. Aí ele descobriu que nem depois de morto se livra de impostos. Qualquer sociedade, por mais liberal e capitalista que seja, tem imposto. A gente está discutindo aqui sobre exatamente este equilíbrio fiscal e sobre a tal justiça fiscal. Esta pauta de reduzir ou isentar o imposto de renda dos menores salários, ela é uma pauta tradicional de oposição. Era sempre do PT. O estranho é que agora o governo vem a propor. E para propor isso é preciso ir atrás de arrecadação. Me ensinou lá atrás Everardo Maciel, que fez toda uma revolução na arrecadação do Brasil. Ele era o secretário da Receita do governo Fernando Henrique, né? Ele me explicando: olha, é uma pirâmide, né?
pouquíssimos ganham ali os 50 mil reais que o governo quer taxar. Mas muitos aqui na base ganham esses salários menores. Ou seja, a maior arrecadação do imposto de renda está na base. Reduzindo a arrecadação do imposto de renda, vai reduzir a arrecadação dos estados e municípios. O FPM, o Fundo de Participação de Estados e Municípios, vem exatamente do imposto de renda, é uma grande fonte do FPM. Então, o governo está fazendo a tal gentileza com o chapéu alheio. E mais, não adianta ficar com ódio dos grandes ou dos ricos, eles que propiciam o desenvolvimento. Os estados não têm mais dinheiro para isso, né? E ninguém é igual. Deus nos deu um DNA, que é uma estrutura única, ninguém é igual ao outro. Não significa que um é melhor do que o outro, é diferente do outro. E as habilidades levam alguns a jogar futebol, a ganhar dinheiro ou outras habilidades, né? A vida é assim, ninguém é igual. Perseguir essa história de massacrar os que têm capital é jogar contra a própria instituição, contra o próprio país, porque esses são os empreendedores e que dão base para o desenvolvimento do país. Não é à toa que se diz por aí, o melhor programa social é uma economia boa que emprega todo mundo, aí todos ficam satisfeitos. Bruno Musa, que levantou a mão, arremate aí, Bruno, rapidinho. Bom, coisa rápida, vamos lá. Primeiro eu queria estar em Brasília agora, parabenizar o Zé Maria aqui. Belo discurso, porque realmente a gente vive numa era em que não pode dizer que não somos iguais. Isso é algo bastante óbvio, né? Na Estônia, país que eu recomendo que cada um conheça, caso não conheçam, quem nos escuta aqui, é um país onde você não tem o incentivo a ter a sua própria casa, você tem incentivo a ser empreendedor. E não é à toa que uma economia tão próxima da ex-União Soviética, que teve uma influência cultural lá muito grande, hoje é um recinto onde nascem muitas startups. Um objetivo onde o povo hoje tem 15%, dá 15% de aprovação aos políticos, que é uma social-democracia, porque eles entraram com o discurso de produzir superávit, que produzem, e hoje eles têm a popularidade em queda porque eles aumentaram os gastos públicos. Portanto, ao invés de nós discutirmos aqui, ficarmos brigando, apesar de pensarmos diferente, por exemplo, com a ideia do Piperno, por que então que a gente não discute todo mundo pagar muito menos, os políticos pagarem as contas e não a população, seja ela mais rica ou mais pobre? Os mais ricos, mesmo que paguem um percentual menor, eles já pagam em valores nominais um valor extremamente alto. Então, gente, paremos de brigar entre as classes e joga a bomba no colo dos políticos. São eles quem gastam o nosso dinheiro. Que sigamos a mentalidade da Estônia e não a mentalidade de rivalizar aqui entre quem emprega e quem é empregado. Isso é simplesmente antiquado e bizarro. Bruno Musa, mas só uma questão, que quando a gente faz essas comparações, né, eu acredito que no caso da comparação com a mentalidade até vai, mas a gente está falando de um país que tem 1,3 milhão de habitantes, né? Sim, mas você joga na proporção, né? Eu estou falando a primeira mentalidade. Segundo, depois, você ter o estímulo a gerar superávit. Sim, depois, sim, não. Você tem aqui muito mais empreendedores do que lá em valores nominais. Não, então sim. Você tem mais pessoas pagando impostos aqui do que lá. Não, eu faço essa provocação exatamente para que, e eu quero até que você traga esse ponto de vista aí para quem nos acompanha, exatamente por isso, porque quando a gente fala de implementação de algum tipo de política ou de política que funcione para a sociedade, eu acredito que a gente deva levar em conta também o tamanho dessa população, né? Eu acredito que seja muito diferente você implementar algo e isso funcionar numa população de 1,3 milhão de habitantes na Europa, diferentemente de um país aqui da América Latina com 200 milhões de habitantes. Então, eu queria que você também colocasse isso em conta para traduzir a tua análise aqui para a nossa audiência. Perfeito, Evandro. Agora entendi. E faz todo o teu sentido. O que, mais uma vez, eleva aqui a possibilidade de discutirmos aquilo que, mencionando Paulo Guedes de novo, como o Zé Maria trouxe, mais população, mais Brasil e menos Brasília. Um governo muito mais descentralizado, com a mão dos estados mais presente, com autonomia maiores dos estados e dos municípios, para que fique muito mais fácil adaptar cada uma das regiões às suas próprias necessidades. É diferente a vida em São Paulo
Paulo, do interior do Maranhão. Não digo que é melhor ou pior, é diferente. As necessidades são diferentes, a renda é outra, os preços são outros. Então, quanto mais nós trouxermos para a nossa realidade aqui mais próxima, melhor satisfaremos as necessidades daquela população em questão. Então, sem dúvida, na Estônia é mais fácil mudar e por isso o meu primeiro ponto foi a mentalidade. A gente não vai mudar enquanto nós não entendermos que é muito mais importante o dinheiro na mão da população do que na mão dos políticos. Piperno, arremate porque eu estou com o Eliseu Caetano conectado conosco aqui também. O que você quer falar? O mais importante, o dinheiro na mão da população, por isso isenção até 5 mil. Agora, vejam só, não há lugar nenhum país, por exemplo, da OCDE, que há essa isenção tributária que existe no Brasil para o topo da pirâmide. Então, vejam, repito, volto à questão anterior. Taxar por taxar super rico, quem ganha muito, é discurso de centro acadêmico. Perfeito. O problema é que existe um negócio chamado isonomia tributária. Por mais empreendedor que o sujeito seja, ele também tem que dar a contribuição dele. Não é inadmissível, é indefensável alguém com tributação de praticamente zero, ganhando muito, enquanto seu João do carrinho de cachorro-quente paga. É isso que não está certo. Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que pagar, porque todo mundo pagando, todo mundo vai pagar menos.